Hoje vamos ver aqui a incrível evolução dos jogos do Digimon, desde o seu primeiro game lançado até o último nos dias de hoje com o Digimon Survival que tá chegando aí. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, pra começar, primeiro a gente tem que entender onde a franquia Digimon surgiu, e não foi nos desenhos animados e nem nos videogames, mas sim nos bichinhos virtuais. Nos anos 90, os Tamagotchis eram uma verdadeira febre entre a criançada. Pra quem não sabe, os Tamagotchis são os bichinhos virtuais que vinham em um dispositivo parecido com um chaveiro, e o seu objetivo era cuidar desse bichinho, dando comida, banho, fazendo exercícios e muito mais. Basicamente é o Pou de hoje em dia que vocês devem conhecer e jogaram no celular. Se você não cuidasse dele direitinho, ele acabava morrendo, então todo mundo tem meio que um trauma aí de quando perdia o seu Tamagotchi. Quem desenvolveu esse brinquedo foi a Bandai, e ela lucrou muito com isso no mundo inteiro, lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Mas os Tamagotchis eram um brinquedo mais pensado ao mercado feminino da época, e apesar do Tamagotchi vender muito bem entre os garotos, eles tiveram a ideia de criar um bichinho novo virtual que atendesse melhor o público masculino, que foi onde surgiu o primeiro Digital Monster Digivice. Esse brinquedo tinha várias diferenças do Tamagotchi e, como era de se esperar, começou a vender feito água por todo mundo. Inclusive, essa aqui é uma versão comemorativa do primeiro Tamagotchi do Digimon. Olha só que legal aqui, a gente pode fazer várias coisas com ele. Você pode inclusive treinar com o seu Digimon, ele vai digievoluindo para outros bichos, enfrentar vários inimigos e ainda batalhar com outras pessoas que também tinham Tamagotchis do Digimon. Era bem legal. Esse sucesso com esse brinquedo aqui acabou levando à criação do primeiro mangá da franquia, que é o Digimon Adventure V-Tamer 01. E como era de se esperar, também resultou na criação do primeiro jogo de videogame do Digimon. Esse jogo se chama Digital Monster Version S Digimon Tamers, e pelo que eu saiba, ele é bem desconhecido por aqui. Ele funciona meio que uma versão de console dos Digivice, então você recebia um bichinho e tinha que cuidar dele para fazer ele crescer, ficar forte para lutar, mas com a vantagem dos gráficos serem bem mais bonitos nos videogames. Vários Digimons importantes acabaram sendo criados para esse jogo, e os efeitos sonoros dele chegaram até ser reutilizados no anime Digimon Adventure de 1999. Mas o jogo acabou sendo esquecido com o tempo por ter saído somente para o Sega Saturn. Chegando agora no ano de 1999, aqui a franquia já era muito grande e o anime fazia bastante sucesso na TV, o que levou à criação do lendário Digimon World, um jogo de PlayStation 1 que para muita gente foi o primeiro contato com os games dessa franquia. Esse jogo era bem diferente do anterior, já que ele tinha uma história bem definida. Nele o jogador controlava um menino que acabava sendo sugado para dentro do Digimundo e que recebe a missão de encontrar e ajudar alguns Digimons desaparecidos que acabavam se tornando selvagens. Você chegava lá, conversava com o Digimon, ficava pistola, resolvia na base da batalha, onde você ficava gritando pro seu Digimon toda hora para ele atacar, né? Você não tinha muita função, você não poderia controlar o Digimon, então você só dava comandos para ele, mandando ele atacar, ser mais furtivo, mais rápido e tal. E depois disso, o Digimon derrotado voltava para a cidade e construía alguma coisa diferente, fazia um mercado para você poder comprar itens, ou fazia um hospital, um restaurante, ou até mesmo te ajudava para fazer viagens rápidas. Era bem legal. Inclusive, esse modelo de jogo aqui ficou bem comum na série, já que depois disso, vários jogos têm esse mesmo princípio aqui de você cuidar do seu Digimon e procurar os outros Digimons que estão espalhados pelo mundo e fazer eles voltarem para a cidade principal. Ele foi marcante para muitas pessoas positivamente e também negativamente, porque ele era bem complexo, não explicava exatamente como você tinha que fazer para evoluir os seus Digimons. Existia uma árvore de habilidade bem grande no jogo, então o seu Digimon inicial poderia se transformar em vários outros, e quando você queria, sei lá, trazer o seu Agumon pro Greymon, você precisava treinar e ter alguns atributos específicos para conseguir chegar naquele Digimon tão desejado. E se você não cuidasse muito bem dele, ele acabava virando o Numemon, que acontecia com todo mundo, né? O jogo acabou sendo bem atacado pela crítica, que apontava um monte de problemas técnicos no game e falta de conexão dele com o anime, mas isso não impediu ele de vender milhões de cópias e se tornar um dos títulos Great Hits do PlayStation 1. Inclusive, esse jogo tá no meu coração. Depois que você aprende a jogar, vale muito a pena. É um game totalmente injustiçado, mas se você gosta de Digimon e tinha um certo receio, dá uma chance, vale a pena.
Ainda em 1999, a gente teve o Digimon Adventure Anode Tamer, que era um jogo lançado para um concorrente meio esquecido do Game Boy, chamado de WonderSwan, e que mais tarde ganharia uma continuação. O jogo era bem interessante e expandia a história da primeira temporada do anime, se passando um pouco tempo depois, mas dando uma bela desculpa para te fazer lutar contra todos os vilões da temporada passada. E para finalizar esse ano, o WonderSwan também ganhou uma versão do Digital Monster, onde o objetivo era mais cuidar do seu Digimon, tipo um Tamagotchi mesmo. Agora chegando no ano 2000, a primeira novidade da vez foi o Digimon World 2, que apesar de ser uma espécie de continuação, tem um sistema de gameplay muito diferente, voltado principalmente para mecânicas de Dungeons Crawler. Ele também não foi muito bem aceito pela crítica, mas os fãs consideraram esse jogo uma grande evolução em comparação ao primeiro Digimon World, tanto nas mecânicas quanto nos gráficos. Eu não tive uma experiência muito legal com ele, porque eu não conseguia nem sair do tutorial, por não saber inglês e tudo mais, mesmo conversando com todos os NPCs, eu não conseguia avançar no game e eu fui uma criança frustrada naquela época. Eu preciso revisitar ele novamente para conseguir avançar e ver se eu mudo de opinião. Logo em seguida, saiu um jogo bem desconhecido chamado de Pocket Digimon World, que funcionava em parceria com o Memory Card Pocket Station para criar uma experiência meio Tamagotchi no PlayStation 1. E junto com ele veio também o Digimon Adventure 2 Tag Tamers e o Digimon Adventure 2 The Tamers, jogos de WonderSwan que eram bem voltados para o público que gostava de RPG. Mas o grande destaque desse ano é pra muita gente o Digimon Digital Card Battle, um jogo de estratégia baseado em cartas que não é muito famoso lá fora, mas que por algum motivo é muito querido aqui no Brasil. Ele é baseado no Digimon Card Game, que é meio que um Yu-Gi-Oh! De Digimon, claro que tomada as devidas proporções, né? O jogo gira em torno de viajar pelo Digimundo pra pegar cartas melhores e desafiar os inimigos mais poderosos. Então ele não é muito complexo, mas ainda assim ele tem umas animações de combate bem épicas. E eu lembro inclusive de visitar um amigo meu que gostava bastante de Digimon também. A gente jogava Digimon World 1 e eu chegava na casa dele e ele tava lá enfurnado jogando bastante esse Digimon aqui de card game, que eu achava bem inusitado e eu fui conhecer através dele inclusive. Falando em batalhas épicas, em 2001 a gente teve o lançamento do Digimon Rumble Arena. Ah, meu amigo, esse jogo era sensacional, só por causa daquele menu. Digimon Rumble Arena! Não tinha uma criança que não repetia esse nome quando iniciava esse jogo aí, depois de muito tempo jogando e viciando nele. Pra quem não conhece, ele é um game de pancadaria estilo Smash Bros, onde o seu único objetivo era sentar a porrada nos inimigos com o seu Digimon favorito. Era bem divertido e provavelmente foi o maior lançamento da franquia em 2001. E se você jogava e já zerou, com certeza você vai concordar comigo que a Renamon era o Digimon mais apelão de todos os tempos e completamente desbalanceado. Se esse game tivesse sido lançado nos dias de hoje, com certeza iam fazer atualizações pra nerfar essa personagem, porque ela era roubada demais. Digivolution. Além dele, nesse mesmo ano nós só tivemos um jogo educativo chamado de Digimon Park e mais alguns jogos de WonderSwan, como foi o caso do Digimon Tamers Pocket Columon, teve também o Digimon Tamers Digimon Medley, o Digimon Tamers Brave Tamers e o Digimon Battle Spirit. O único jogo desses que talvez seja mais conhecido é o Digimon Battle Spirit, que era um jogo de luta inspirado pelo Rumble Arena, que foi portado para o Game Boy Advance e que também era bem divertido, apesar de ser um jogo simples. Em 2002, veio aquele que é pra muita gente o melhor jogo de Digimon lançado até hoje, o Digimon World 3. Esse jogo também mudou bastante comparado ao seu antecessor. O jogo deixou de lado o modelo Dungeon Crawler do Digimon World 2 e adotou um estilo de RPG japonês mais clássico, parecido com os jogos de Final Fantasy VII, por exemplo. E o sistema de batalha também ficou meio que com cara de Pokémon, mas isso é o de menos. A surpresa desse jogo aqui veio da história, que acabava sendo mais profunda e bem trabalhada do que a dos outros games.
games, mas ainda assim o game não foi bem visto pela crítica e foi mal avaliado, mesmo sendo um dos favoritos dos fãs. Essa crítica é chata. Esse eu joguei também, tinha um pouco de dificuldade pra passar do tutorial, mas depois de conversar com todos os NPCs, eu conseguia explorar aquele mundão, mas morria muito rápido porque eu achava bem complicado de jogar, mas eu gostava. Além dele, o ano de 2002 também recebeu o Digimon Battle Spirit 2, que era uma continuação do jogo de luta do GBA, e alguns outros games de WonderSwan também foram lançados, como o Digital Monster G-Project e o Digital Monster Card Game, versão exclusiva para o WonderSwan Color. Em 2003, o único lançamento da franquia foi um MMORPG online chamado de Digimon Battle, um jogo coreano que aparentemente está de pé até hoje, então deve ter uma base fiel de jogadores. Em 2010, esse jogo até chegou a ganhar uma versão em inglês, mas ele durou apenas 3 anos no ar. 2004 também foi um ano de vacas magras, tendo apenas o lançamento do Digimon Racing para GBA, que era um clone do Mario Kart, e o Digimon Rumble Arena 2, que era uma continuação daqueles jogos de pancadaria que saiu pro PlayStation 2 e dava pra você jogar até contra 4 pessoas se você tivesse aquele acessório do multitap. Era insano de bom também. Em 2005, o único jogo que foi lançado foi o Digimon World 4, que era completamente diferente do anterior, focando principalmente em ser um hack and slash com apenas alguns elementos de RPG. Aqui agora você podia controlar o Agumon que saía dando espadada nos outros, era muito diferente mesmo. O ponto forte desse jogo é que ele tem um modo co-op que facilita as coisas, mas também por conta disso, existem várias partes onde jogar sem amigos é muito difícil e você precisava ficar upando o seu personagem, o seu Digimon ali pra ficar cada vez mais forte e conseguir digievoluir. E por causa disso acabou gerando algumas críticas negativas por parte dos fãs. Em 2006, foi a vez do Nintendo DS receber o seu primeiro jogo da franquia através do querido Digimon World DS, um RPG de muita qualidade que foi elogiado por todo mundo. Apesar desse nome, ele não segue completamente nada do universo do Digimon World e ele, na verdade, foi o primeiro game que deu início à série Digimon Story. E lá no Japão ele tinha um outro nome completamente diferente, mas quando veio pro ocidente, eles colocaram Digimon World só pra vender mais, porque a galera gostava de Digimon World, mas de World mesmo, ele não tem nada. Mesmo assim, o game foi um sucesso e rendeu muitos jogos fantásticos, várias continuações. E no geral, ele é um jogo muito bem recomendado para quem quer se aventurar nesse universo de Digimon pela primeira vez. Também nesse ano foi lançado o Digimon World Data Squad pro PlayStation 2, e esse jogo é bem difícil de classificar. Ele meio que se passa no mesmo universo do anime do Digimon Data Squad, mas segue uma história totalmente independente. O jogo até que é bem bonito, com gráficos cel shading bem interessantes, e ele também tem uma mecânica muito diferente que faz com que os seus Digimons reajam de formas diferentes dependendo da forma como você age com cada um deles, tá ligado? Mas apesar desses pontos positivos, o game foi mal avaliado pela crítica por causa da repetição excessiva e entre outras coisas. O ano seguinte teve somente um único lançamento, o game Digimon World Dawn and Dusk, de Nintendo DS. Esse jogo é o segundo título da série Digimon Story e no geral ele pega tudo de bom que teve no primeiro game e melhorava ainda mais, criando um jogo que é muito adorado pela galera até hoje. O curioso aqui é que o game lembra bastante os Pokémons mais antigos e pra ficar ainda mais suspeito, o jogo também foi lançado em duas versões, a Dawn e a Dusk, sendo que a única diferença entre elas são os Digimons disponíveis, uma estratégia que é marca registrada da franquia Pokémon, mas sendo cópia ou não, o jogo ainda não deixa de ser interessante. Depois, em 2008, tivemos o lançamento do Digimon World Championship, que também chegou para o Nintendo DS. A diferença é que esse jogo não foca nas batalhas, mas sim na criação dos Digimons, meio que voltando às origens lá dos Tamagotchis. A ideia não era ruim, mas acabou que o jogo não te deixa nem escolher os ataques nas batalhas, então acabou não caindo no gosto do público.
Em 2009 foi lançado um outro MMO online chamado de Digimon Masters, que era focado em porradaria com alguns elementos de RPG. O jogo não foi um estouro de sucesso, mas está de pé até hoje e parece até que vai ganhar uma repaginada com um novo motor gráfico agora em 2022. Então vai ser uma ótima oportunidade para começar a jogar quem curte a franquia Digimon. 2010 também a gente recebeu um único jogo, que foi o Digimon Story Lost Evolution, uma continuação da série Digimon Story de Nintendo DS que manteve a qualidade dos seus antecessores e expandiu a história da série. Em 2011, essa série ganhou ainda mais um jogo no DS chamado de Digimon Story Super X-Ross Wars, que também era muito bom. O triste é que ele não foi lançado fora do Japão, então não existe uma versão oficial dele em inglês, assim como vários outros jogos aqui da lista. Uma coisa que fica meio confusa nessa série de jogos é que, apesar da maioria dos games terem Digimon World no nome, não são todos que fazem parte dessa série de games. Isso aconteceu principalmente porque o nome Digimon World deixava o jogo mais fácil de vender aqui no ocidente, mas vários desses jogos têm nomes diferentes nas suas versões japonesas, como a gente já comentou aqui. A realidade é que a franquia Digimon World ficou sem novos games desde o lançamento do Digimon World 4 lá em 2005, e isso só foi mudar com a chegada do Digimon World Redigitize em 2012 pro PSP. Esse jogo é meio que um sucessor espiritual do primeiro Digimon World na história, mas a gameplay é bem moderna e os gráficos são muito bonitos, o que torna ele uma outra ótima opção para você entrar no universo do Digimon. Em 2015, a pancadaria retornou com o Digimon All-Star Rumble, que servia de sucessor espiritual para os games antigos de luta da franquia no estilo Rumble Arena, mas ele é um game completamente esquecível. Você joga um pouquinho ali, é divertido e tal, mas não é aquela coisa da hora pra caramba igual era no PlayStation 1. E, inclusive, esse foi o primeiro jogo a chegar com legendas em português. Eu fiquei super hypado quando esse game foi anunciado, mas no final de contas, eu nem gostei tanto assim. Uppercut! Mas a grande novidade desse ano veio com o lançamento do Digimon Story Cyber Sleuth, que é um dos jogos modernos mais aclamados de toda a franquia. Esse jogo ele foi o primeiro da franquia Digimon Story a sair para PlayStation 4 e PS Vita, e por conta disso esse jogo elevou a qualidade gráfica da série para um nível totalmente novo. Além disso, o jogo te entrega mais de 50 horas de conteúdo com a mesma qualidade dos títulos da era do Nintendo DS, o que faz dele um dos jogos modernos mais amados pelos fãs de Digimon. No ano seguinte foi lançado o Digimon World Next Order, que é um RPG de mundo aberto muito caprichado, que trouxe um monte de novidades técnicas para a franquia, como por exemplo, te fazer cuidar de 2 Digimons de uma vez, ao invés de um como era comum nos games mais antigos. Ele foi visto como uma grande renovação da franquia pela comunidade e por isso ele também é muito querido. Ele foi lançado inicialmente pro PS Vita, a galera gostou muito e eles acharam que era uma ótima ideia lançar esse game para PlayStation 4. E eu queria muito que esse jogo tivesse lançado com legendas em português, porque ele é uma temática completamente parecida com o Digimon de PlayStation 1, onde você tem que evoluir seus Digimons, cuidar bonitinho, inclusive se passa na File City, na mesma cidade do Digimon World 1. Quando você começa o jogo, toca aquela música clássica de dia que é marcante pra caramba. Quando anoitece também, a música de batalha é igual. Ele foi feito com muito carinho pra quem era fã da franquia desde o começo, tá ligado? Inclusive, durante a sua jornada, você encontra o primeiro protagonista do Digimon World 1. Então, se você curtia bastante o Digimon World de PS1 e queria algo para os dias atuais, pega esse Digimon World Next Order aqui. Em 2017, a gente teve um outro grande lançamento, que foi o Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, que era uma continuação do outro game e também foi muito elogiada. Esse jogo conseguiu manter tudo que o anterior tinha de bom e melhorar ainda mais, tendo gráficos ótimos, uma boa gameplay e uma história bem caprichada.
Depois disso, a gente teve ali algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que foi um MMO chamado de Digimon Super Rumble. Teve alguns outros jogos mobile também, que eu acho que vale a pena ser mencionado aqui, como o Digimon Lynx e também o Digimon Re-Arise, que são jogos mobile muito bem feitos, que sem dúvida, talvez valha a pena dar uma experimentadinha ali pelo celular. E chegando agora no mês de julho de 2022, a gente teve aquele que foi muito aguardado, adiado diversas vezes, que é o Digimon Survival, que é um game que tenta abordar o universo de Digimon de uma forma completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. Você vai ter o seu Digimon pra cuidar, as batalhas serão feitas em turnos aqui, meio que no estilo de Final Fantasy Tactics, quando a gente vai ver algumas gameplays. Os gráficos é bem diferente, tem animações bonitas, ele tem um charme, mas é bem simplesão, ele não tem um orçamento tão gigante assim, mas os criadores estão fazendo com muito carinho, apesar de ter sido adiado várias vezes, e eu quero muito jogar porque também vai chegar com legendas em português, mas eu acredito que por essas mudanças dele se tornar praticamente um RPG tático, inclusive as suas decisões aqui no jogo, a forma que você conversa com os seus inimigos podem influenciar na história, ele vai ser um game muito nichado, tá ligado? Talvez ele não faça um grande sucesso, e eu espero que futuramente saia aí algum outro jogo de Digimon World, ou um remake, né, um remaster aí do Digimon World de PlayStation 1, que tinha notícias aí que o criador tinha interesse em fazer, mas ele não sabe qual decisão tomar, se ele faz um remake ou só um port para os videogames atuais. Só nos resta esperar e aproveitar aí também o Digimon Survival, né? Mas agora eu quero saber de você, qual é seu game do Digimon favorito? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, fortalece o canal, se torne um membro aí, por menos de R$ 2,99 você já ajuda o canal pra caramba. Se inscreva no canal pra você sempre receber os nossos vídeos, deixa o seu joinha também e dá uma olhada aqui ó, nos outros vídeos de evolução. Aqui a gente tem a incrível evolução dos jogos do Yu-Gi-Oh! E aqui a evolução dos jogos do Pokémon, você vai curtir. Eu vou indo nessa, valeu galerinha e tchau, tchau!